Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, registamos o fato de o Governo ter procurado desvalorizar e até mesmo ignorar o conteúdo e as conclusões do relatório da Primavera que foi apresentado na semana passada. Bem pode o Senhor Ministro, na sua atividade, procurar calar e procurar ignorar as vozes que cada vez mais se levantam e que criticam as consequências da política deste Governo na área da saúde. Mas, Sr. Ministro, podemos dizer aqui que não vai conseguir alcançar esse objetivo. As pessoas vão continuar a dar a sua opinião, vão continuar a denunciar os problemas e vão continuar a alertar para as preocupações na salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde, por mais que isso incomode o Sr. Ministro e o Sr. Governo. Dizemos também e alertamos, e é importante que isso fique também registado, que muitas das vezes tentava-se, de certa forma, isolar o PCP em algumas das denúncias e dos problemas que nós levantávamos em relação às questões de saúde. Mas verificamos que há cada vez mais vozes, não é só o PCP que coloca preocupações em relação no acesso aos cuidados de saúde, não é só o PCP que coloca preocupações em relação às taxas moderadoras ou em relação à acessibilidade aos medicamentos. Há cada vez mais especialistas, académicos e várias personalidades da nossa sociedade, sem falar naturalmente dos utentes que diariamente se confrontam com estes problemas, que colocam estas questões e que o Sr. Ministro não pode ignorar. Apesar de tentar desvalorizar este relatório, também registamos que o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, procurou trazer um discurso, de certa forma, a dar alguma resposta às críticas que este relatório colocava, porque penso que o Sr. Ministro hoje veio aqui assumir que a situação, o contexto em que nós vivemos, económico e social, as questões do desemprego, as questões das dificuldades que os portugueses hoje sentem, têm influência na saúde. O Sr. Ministro sempre ignorou o contexto em que nós vivemos em relação a esta matéria. E o relatório é muito concreto nesta questão, referindo mesmo que há múltiplos indícios de que o empobrecimento dos portugueses, o empobrecimento que este Governo está a conduzir os portugueses, porque foi o Governo que reduziu salários e pensões, foi o Governo que cortou nas prestações sociais, tem-se aumentado e tem havido o aumento de preços e bens essenciais. Foi o Governo que aumentou a carga fiscal sobre os portugueses. E isto, naturalmente, levou a uma redução brutal do poder de compra dos portugueses. E isto tem consequências na acessibilidade aos cuidados de saúde. Sem falar, naturalmente, do aumento das taxas moderadoras. O Sr. Ministro vem aqui dizer que não há duas faces, só há uma face, rejeitando a crítica que o relatório coloca às políticas da saúde. Mas o Sr. Ministro sabe que as pessoas, quando ouvem o discurso do Governo em matéria de saúde, não se identificam com ele. Porque quando vão e quando se dirigem aos centros de saúde e aos hospitais, a realidade que encontram é bem diferente daquela que o Sr. Ministro e que o seu Governo tenta expressar e tenta difundir. Porque a verdade é que os portugueses hoje têm cada vez mais dificuldades em aceder a uma consulta. Há muitos portugueses que não vão às consultas, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, porque não conseguem fazer face aos custos e por dificuldades económicas. Há muitos portugueses, muito embora o Sr. Ministro tenha aqui dito, e os dados oficiais revelam isso, de que há uma diminuição dos encargos dos utentes com os medicamentos, a verdade, Sr. Ministro, é que esta redução brutal do poder de compra das populações cria dificuldades e constitui um obstáculo claro na acessibilidade aos medicamentos. Continua a haver pessoas que não compram os medicamentos porque não têm a possibilidade para os comprar. Continua a haver muitas pessoas, e cada vez mais no nosso país, que adiam que tomam os medicamentos em espaçamentos de tempo maior, não cumprindo a prescrição e a terapêutica que lhes foi administrada. E isto deve constituir uma preocupação deste Governo. E o Sr. Ministro veio aqui, e ao longo destes 2 anos de governação, as medidas que têm vindo a ser implementadas não revelam essa mesma preocupação. Queria aqui referir um outro aspecto, ainda sobre os impactos da crise na saúde dos portugueses. Este relatório, que foi divulgado na semana passada, dizia que não existe nenhum estudo por parte do Governo sobre o impacto das medidas que tomou na área da saúde. O Sr. Ministro, em declarações aos órgãos de comunicação social, veio logo dizer que iria elaborar um estudo em relação a esta matéria, um pouco já a correr atrás do prejuízo. Mas, Sr. Ministro, a questão
principal que se coloca em relação a esta matéria é que o Sr. Ministro não deve elaborar estudos depois das medidas serem implementadas. Eles deviam ter sido elaborados e as estimativas e os impactos deviam ter sido previstos antes da implementação dessas medidas, para ver se de facto elas deveriam ter sido implementadas ou não, para ver se de facto elas iriam constituir ou não um obstáculo no acesso aos cuidados de saúde. E aquilo que nós verificamos na prática é de facto há cada vez mais dificuldades no acesso à saúde e de facto as medidas que o Governo aprovou ao longo destes 2 anos constituíram um obstáculo no acesso aos portugueses aos cuidados de saúde. Mesmo para terminar, Sr. Ministro, há um aspecto que queria aqui colocar. O Sr. Ministro disse que relativamente à atividade do Serviço Nacional de Saúde, que houve uma redução das consultas médicas presenciais, mas que elas seriam substituídas pelas consultas não presenciais que se realizaram. Sr. Ministro, uma coisa não substitui a outra. Consultas médicas presenciais são uma coisa, consultas não presenciais, uma designação que foi criada por este Governo, são uma coisa completamente diferente. E uma não substitui, de facto, a consulta com o médico e o diagnóstico e tudo, o acompanhamento que o médico faz ao utente. Não venha aqui dizer que uma coisa substitui a outra, porque não substitui. E aquilo que os dados que o Sr. Ministro, na sua própria intervenção, disse é que, de facto, as taxas moderadoras estão a afastar os utentes dos cuidados de saúde.